Todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Sol e da Lua. Hoje vamos falar sobre as tendências para o ano de 2020. E iniciamos então falando sobre a grande regência astrológica desse ano, e a astrologia, por ser das ciências das artes divinatórias a mais conhecida de todos. E neste ano de 2020 a grande regência astrológica é do Sol. E é do Sol não porque alguém resolveu que é do Sol, mas sim porque segue-se dentro da magia judaica uma ordem, astrológica. E nesta ordem, esse ano de 2020, é o Sol que entra na regência astrológica. E o nosso astro-rei, como ele é conhecido, e não é à toa que ele é o astro-rei, porque ele é o centro do nosso sistema solar, falando astronomicamente, ele é o centro do sistema solar, ele é o irradiador de luz e o irradiador de vida para todo o nosso sistema solar. Os planetas do sistema solar todos giram em torno do Sol, ele é que mantém este campo gravitacional para que tudo possa girar em torno dele. Ele faz essa captação dos planetas girando em torno dele, e assim haverá de ser também na nossa vida. Assim como o Sol, ele é a fonte irradiadora de luz, ele é a fonte que faz com que todos estejam ali à volta dele, nós também somos assim. Então, esse ano de 2020 fará com que nós nos mostremos mais, nós coloquemos mais a nossa liderança para fora e irradiando essa liderança de uma forma ou de outra, porque todos nós somos líderes de uma forma ou de outra, todos têm o seu lugar de líder, e eles estarão irradiando essa força, essa luz, e aí depende do lado que você vai querer estar. Porque tudo que vibra para um lado, vibra para o outro, esse é um dos princípios herméticos. Ele irradia a luz, mas quando ele irradia a luz, ele pode iluminar exatamente o nosso melhor lado, aquilo que temos de melhor a oferecer, mas ele também pode iluminar o que temos de pior dentro de nós, e iluminando o que temos de pior dentro de nós, é isso que nós vamos levar para todos os que estão à nossa volta. Então vai depender de nós termos esse cuidado de o que eu quero levar para o outro, o melhor que há em mim ou o pior que há em mim, porque todos nós temos os dois lados dentro de nós. Então é um ano maravilhoso, porque é o Sol, o grande ser que ilumina tudo e todos, e falamos ser porque não falamos dele só como planeta, porque é um ser, porque cremos que em cada planeta existe um ser, assim como em nós existe um ser que não é simplesmente um corpo, assim como na Mãe Terra todos conhecem pelos nomes de Gaia e os mais diversos nomes que existem. Então, o Sol está irradiando, o Sol está iluminando e vai iluminar tudo, iluminará todo a liderança que existe dentro de nós, iluminará toda a vida que existe dentro de nós. O Sol não é simplesmente o único regente. O sistema solar, ele tem o Sol, tem Mercúrio, Vênus e por aí vai todos os planetas do sistema, e nós sofremos influência de todos. E vamos continuar, porque os planetas estão aí no cosmos e eles vão continuar nos influenciando. Quando nós dizemos que o Sol é o regente, é porque vamos receber principalmente a influência deste astro. Agora, todos os outros continuam as suas influências. E nesse céu de 2020 haverá uma grande conjunção astrológica, e ela é extremamente importante porque ela ocorre muito raramente. Há muitos e muitos anos, não sei precisar exatamente há quanto tempo, mas há muitos anos atrás ela ocorreu, e somente daqui a muitos anos, com certeza não estaremos mais vivos, ela irá ocorrer de novo, a famosa tríplice conjunção, que é onde 3 planetas eles se alinham no sistema solar. Os planetas são Júpiter, Saturno e Plutão. Estes 3 estarão alinhados no sistema solar. A coisa funciona exatamente como um cabo de guerra. Imagine que eu tenho aqui um cabo, uma força, e eu coloco pessoas em várias posições. Aquelas pessoas elas estarão exercendo uma força sobre o cabo. Agora, no momento que eu coloco todos na mesma posição, na mesma direção no cabo, a força aumenta muito mais. Então, isto é o que vai acontecer nesse céu de 2020, essa tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão.
Júpiter, Saturno e Plutão são conhecidos como grandes titãs dentro da astrologia, e quando eles se unem, sempre isso mexe com todos nós, mexe com todo o sistema do planeta Terra, mexe com até com todo o sistema solar. E essa tríplice conjunção, a gente pode perguntar, sim, mas e comigo? O que vai acontecer? Vai haver uma tendência onde os rituais, e quando eu falo ritual, eu não estou simplesmente rotulando como uma coisa religiosa. Ritual, até no nosso dia, aquele ritual que a gente levanta, aí vai escovar dente, aí vai tomar café, aí vai fazer isso ou vai fazer aquilo, também é um ritual. Então, quando eu uso a palavra ritual, eu estou falando de tudo aquilo que no nosso dia a dia nós fazemos de uma forma rotineira. Então, todos esses rituais estabelecidos, eles serão questionados. Então, nós vamos começar a questionar, mas por que eu faço isso? Por que há anos e anos eu venho fazendo assim? E por que isso não pode ser feito de uma forma diferente? Como essa tríplice conjunção, se fala de Júpiter, Saturno e Plutão, vejam que não falamos do Urano, que é mais conhecido como que vem quebrando tudo aquilo, os padrões estabelecidos. Então não vamos falar de quebra de padrões, nós vamos falar de questionamento daquilo que está estabelecido. E nós observamos que no nosso dia a dia fazemos coisas de uma determinada forma e sequer questionamos porque para nós aquilo está tão dentro de nós que nós não questionamos uma outra forma de fazer. E existem várias formas de você fazer qualquer coisa. E essa tríplice conjunção, ela favorecerá a esse questionamento. Eu escovo os dentes sempre nesse sentido. Mas por quê? Será que existe uma outra forma? E eu poderia passar a usar a outra forma? Ou eu poderia conciliar as duas formas? Então, essa tríplice conjunção, ela favorecerá ao questionamento de tudo aquilo que é feito e é tido como verdade. Porque não existe uma verdade em nada. Nós é que colocamos as coisas como uma verdade. E as coisas, às vezes, estão de tal forma enraizadas dentro de nós que aquilo é uma verdade e nós não admitimos que ninguém tire aquilo de dentro de nós. E nos sentimos até desconfortáveis. E isso, é claro, vai desde um nível pessoal até um nível maior, que é dentro da família. Por que a dinâmica familiar ela funciona de uma forma? Por que a dinâmica naquela família não poderia funcionar de outra forma? Nós vemos dinâmicas dentro de famílias, dinâmicas muito hostis, vemos outras dinâmicas muito amorosas e as pessoas se acostumam de uma tal forma naquela dinâmica, seja hostil, seja amorosa, ela se acostuma que acha que é assim e tem que ser assim. E nada é nem tem que ser. As coisas podem mudar a todo instante. E Júpiter, Saturno e Plutão, esses três quando se juntam, eles questionam tudo aquilo que está estabelecido e tudo que pode ser transformado e feito de uma forma diferente. E aí, com certeza, as mentes criativas, porque o Sol, ele ilumina as mentes criativas, ele ilumina todo o processo criativo e as mentes criativas estarão fervilhando de muitas ideias, muitas coisas para trazer ao mundo, não só a nível pessoal, a nível familiar, a nível do contexto do país e a nível de contexto mundial. Por que essas dinâmicas que existem no mundo, elas não podem ser diferentes? Então, bem-vinda seja essa tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão, e que vai favorecer a todos esses questionamentos de por que tem. Isso tudo pode vir a ser questionado. Tudo pode ser questionado e não é uma coisa que a gente pode dizer uma revolução. Porque a palavra revolução, ela nem sempre nos remete a uma coisa, uma mudança total de um certo padrão. Nós não estamos falando de revolução porque o grande revolucionário do sistema solar, ele está fora dessa tríplice conjunção que é Urano. Ele não entra. Se ele entrasse, aí poderíamos dizer uma grande revolução. Mas não chega a ser uma grande revolução. É um questionamento do padrão, mas não um padrão que a gente vai querer transformar radicalmente, mas um padrão que pode ser feito de uma outra forma. E tudo pode ser feito de uma outra forma. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre aquilo que no fundo interessa a todo ser humano, que é amor, saúde e trabalho. Quem de nós não está preocupado? São os grandes três setores da atividade humana. O ser humano precisa de amar,
O ser humano precisa de dinheiro e o ser humano precisa de saúde. Esse é o tripé no qual toda a humanidade ela vai se apoiar. Então, se você gostou, aguarde o próximo vídeo. Dê um like para nós. Se qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar aqui para o e-mail que está aqui embaixo. Você escreva para nós que nós responderemos com todo o prazer. Axé.